E aí, tudo bem? Então, é primavera. Sim, o inverno acabou. E sim, a temperatura está melhorando, esquentando, vamos dizer assim, mas eu ainda tô aí um pouco encasacada, né? Como percebe, dá pra perceber a touquinha, esse colete e essa semana deu aí temperaturas tipo -14, então mesmo na primavera. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão, né, do inverno e vamos jogar real, né, como que é viver no Canadá sobre essa questão de inverno. Bom, o último vídeo que eu tava falando sobre o Brasil teve uma tempestade de inverno, né? Foi no domingo. E então assim, eu acho que não foi no domingo mesmo que chegou a bater -18. E isso já estamos, né, na primavera. Então, e a gente sempre, né, quem mora aqui sempre fala assim, o legal do Canadá é porque você tem as 4 estações demarcadas. Sim, você tem, mas não significa que elas obedecem certinho os 3 meses, né, que cada estação teria. Então, se eu não me engano foi dia 20 de março que começou aqui a primavera. Temperaturas ainda negativas, hoje deu uma aumentada, uma semana antes da primavera começar parece que bateu 15, hoje já bateu 14, agora deve estar uns 8 graus, e aí você viu aí no take, as árvores ainda estão todas mortas, então na verdade, para você assim olhar e ver, nossa, primavera, né, tudo florido e tal, ainda vai demorar um pouquinho. Diria que lá para maio, então abril todo é esse tempo, né, que mais chuvoso aqui, né, em Toronto, e ainda com esse aspecto bem das árvores mortas, a grama, né, ela começa a querer descongelar, né, apesar de não estar com neve, o chão, né, fica congelado, então fica meio lameado. Para mim, abril é o mês mais feio daqui da cidade, exatamente por conta dessa transição do inverno para a primavera. E eu já gravei um vídeo aqui, né, falando que, na minha opinião, o pior do inverno é a questão de ficar escuro. E agora começa já a ficar muito bom, porque são 6 horas da tarde agora, que no auge do inverno está um breu, então tá claro, e já está claro, tá ficando claro até umas quase 8 horas, então isso é maravilhoso. Então eu chego em casa, fico disposta, né, não venho só por obrigação, mas fico disposta a dar essa caminhada com o Kikinho depois do trabalho. Inclusive essa semana teve um dia lindo de céu azul, tava frio, né, tava abaixo de 0, mas tava um sol lindo, então assim, realmente é muito gostoso de você chegar ao trabalho e ainda tá claro. E isso são as vantagens, né, do verão daqui. Mas, como eu falei, hoje quero falar do inverno. Então assim, eu já falei que a questão do escuro no inverno é que mexe bastante. E aí, eu tenho, né, eu assisto muita gente e eu gosto de ler muito sobre, eu já falei assim, né, sobre a questão da depressão, da minha depressão, da minha história com depressão. E como que isso afeta, né? A questão do escuro realmente afeta a química, vamos dizer, né, do seu cérebro. E é uma pergunta que eu acho que muitos têm que falar. Eu estava até vendo um vídeo de uma pessoa, de uma família que morou, né, entre Estados Unidos e aqui Canadá, 10 anos, e eles voltaram para o Brasil. E uma das coisas que a pessoa estava pontuando foi que a questão para ela, para o inverno, batia muito, né? Era muito complicado viver no inverno. Também acompanho um outro casal que o marido, esse ano, ele chegou um momento que, de forma repentina, ele foi para o Brasil porque a questão do inverno afetou muito
a psique dele, vamos dizer assim, né? Então, assim, quando você sofre ou com depressão ou com uma questão, né, da sua saúde mental, no inverno isso pode piorar muito. Como eu já falei, existe o SAD. Eu sempre esqueço qual é o porquê, né? Qual é da sigla, né? SAD. Acho que é Seasonal Affective Disorder. Eu tava lendo sobre isso. Isso realmente mexe. E aí, sinceramente, se eu, né, for, tipo assim, analisando a questão, não é fácil. Eu gosto do inverno, eu amo neve, eu gosto do frio, eu gosto de casaco, né? É uma das coisas que mais fico assim coçando. Eu não sou uma pessoa muito consumista, mas o que eu mais fico coçando para comprar quando eu vejo casaco. E aqui a gente usa muito, né? Mas se for ser bem assim coisa, eu percebo, né, que sinto sim as mudanças quando começa a escurecer. Então já assim, tipo, final de outubro, novembro, dezembro é muito escuro e você mexe muito no seu psicológico. Então você tem que estar muito firme, você tem que estar muito entendendo, né, o porquê você faz essa mudança. Não é fácil, nem todo mundo, não vou dizer que nem todo mundo consegue, né, vai de cada um, mas para algumas pessoas isso afeta demais. Eu já falei aqui também que eu morei nos Estados Unidos quando criança, né, na verdade por 2 vezes, quando tinha 2 anos de idade e depois de novo aos 10 por conta do trabalho do meu pai. E eu acho que um pouco da diferença, apesar de eu ter morado bem que próximo daqui, a 5 horas daqui de Toronto, a diferença de quando as pessoas que às vezes moram nos Estados Unidos é que os Estados Unidos, como ser um país tão grande, né, você pode escapar de algumas coisas. E, por exemplo, você pode escapar de invernos muito rigorosos onde é muito escuro, né? Então, mais o sul dos Estados Unidos. E o Canadá não tem muita fuga, né? O pessoal às vezes vai mais para Vancouver pela questão de não ter muita neve e o frio não ser tão intenso, mas o pessoal lá relata que sofre, né, com a questão de chuva e do tempo nublado. E aí fala muito, né, que se os Estados Unidos tivesse um programa de imigração tão, assim, eu vou dizer fácil, mas não é fácil, tá? Mas eu vou dizer tão, assim, transparente, eu acho que essa é a melhor palavra. Como, né, o Canadá tem, ninguém viria para o Canadá. No sentido que, e olha que eu sou apaixonada pelo Canadá, pela cultura que é totalmente diferente da americana e tal. Mas como assim, até muitos canadenses, principalmente jovens, né, têm escolhido ir para os Estados Unidos por uma questão, primeiro, de financeira, né, que lá paga-se melhor os salários dos Estados Unidos pagam-se melhor, a moeda, né, o dólar americano é mais forte que o canadense, vale mais. E também porque nos Estados Unidos você também consegue, de uma certa forma, fugir das temperaturas tão geladas e dessas extremidades, né, tão presentes aqui, né, climáticas. Então é uma coisa, né, que eu acho que quem está planejando acha lindo, maravilhoso. É lindo, maravilhoso, sim, brincar na neve. Eu gosto, eu acho que até hoje eu me emociono, né, nesses 3 anos e mais também o tempo que eu morei nos Estados Unidos. Como eu falei, eu morei próximo daqui, o clima era muito parecido, né, tanto no frio quanto a quantidade de neve. Mas é uma coisa que eu tenho que ser muito sincera, vindo, né, vindo do Brasil. Por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro, um local sempre quente, uma cultura muito de praia, é bem diferente. E como a vida é feita de escolhas, né, para cada escolha uma renúncia, às vezes, assim, mesmo que você sinta, como eu falei, que eu sinto, né, essa questão, né, de ser escuro, a questão que afeta, né, a minha saúde mental, existem mecanismos, obviamente, que você pode fazer, né, para você driblar ou simplesmente você conviver, né, aprender a conviver com isso. Então eu já, em alguns vídeos, eu cheguei a comentar sobre a questão da Happy Light, né, que é a terapia de luz.
Eu tomo, né, um suplemento de 5-HTP, que ajuda isso também. A vitamina D você tem que estar sempre de olho para ver se ela está num nível bacana, porque você começa dando assim uns cansaços, e aí como tá escuro, vontade de ficar na cama, vontade de, né, não sair para trabalhar. E isso vai, obviamente, um dia após o outro, isso vai desencadeando numa crise, né, ou num quadro de depressão. Então, ter uma rotina, né? Então, as pessoas sempre olham assim, que eu ando com o Kikinho, às vezes 5 da manhã, mesmo depois do trabalho cansado eu ando, porque estar ao ar livre é muito importante. Se expor ao frio é muito importante para você se acostumar, para você viver, ter uma vida assim bem, né? Você tem um padrão de vida bem bacana durante o ano, não ficar só vivendo no verão, porque tecnicamente o verão são de 3 meses e é o clima bem mais agradável e tem, né, semanas muito quentes aqui, mas é muito pouco se você for ver o tempo, né, que é de frio, de casaco, de touca e tudo mais. E respeitar, né, respeitar aí o seu momento, quando você, eu acho que toda informação que você puder coletar, ler sobre. Então eu acabei de ler um livro, né, falando um pouco sobre essas coisas que quem sofre com depressão pode fazer para se ajudar, são muito importantes. Isso daí são algumas coisas, né? Eu já falei aqui da importância de você se relacionar, né? É muito legal, né, a comunidade brasileira que cada vez está vindo. Claro que não são todos, mas você vai fazendo uma rede de apoio, você vai criando isso, então tá sempre aí, principalmente no inverno, encontrando com o pessoal, final de semana, em casa e tal. E obviamente a gente sofreu um pouco mais por conta das restrições, né, da pandemia, mas agora as coisas já estão bem melhores. E aí você continuar, um vai contando um pouco, relatando sua história, suas dificuldades, um dá força para o outro, então isso é muito importante. Então assim, só para quem está no planejamento, ter isso em mente, que a vida, e tem muita coisa, né, que as pessoas que vêm para cá estão almejando. A gente está falando sobre, e muito se bate sobre qualidade de vida, mas tem esses lados também que a gente tem que ser sincero, que pega, e algumas pessoas já desistiram daqui por conta desses motivos. Eu acho que não é exclusivamente isso, mas no geral isso acaba afetando. E assim, existem formas, se você está preparado, se você busca informações e formas, né, para driblar essa questão, é legal também já estar preparando o psicológico, porque são grandes mudanças e não todo aqui vai ser lindo e maravilhoso. Eu sou muito feliz aqui. Eu estava mencionando com alguém essa semana que foi uma sensação muito gostosa quando eu estava voltando do Brasil e o avião estava sobrevoando aqui Toronto, e eu olhar a cidade de cima e eu já reconhecer a cidade, já saber, né? E eu até tirei uma foto da Ciental porque eu já sabia onde que fica a Ciental, onde ela estava. Então eu olhando, né, no mapa, eu falei, opa, se eu olhar para esse lado aqui eu sei que ela vai estar lá. E essa sensação de casa, de pertencimento. Cheguei na minha rotina, né? Que é aquela rotina de domingo, quando eu gravo os vídeos, de ir ao mercado, você puxar o carrinho, de do it yourself. Cara, eu fiquei assim, me emocionei, porque eu falei, cara, eu me sinto realmente em casa aqui. Isso é muito bom. Mas não significa que tudo são flores. Também já tem um vídeo com esse título, que existem sim os percalços e existem as dificuldades que são próprias daqui e que fazem parte da vida. Mas fica aí, né, as minhas dicas, espero poder estar ajudando, né, você. E se você puder, né, seguir o canal, dar aquele seu like, eu vou ficar muito agradecida. E deixe seus comentários, suas perguntas, pode ir lá também no meu Instagram, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!